promissora, uma manhã muito linda, uma manhã de sol. E os fazendeiros daquela área que havia trabalhado a terra, semeado e plantado e cuidado das suas colheitas, estavam na esperança, porque aproximava-se o momento em que eles iam colher. E colheita era alimento. Colheita é sinônimo não só de alimento, mas de pagar também as contas, as despesas decorrentes da plantação, da preparação da terra. Quando eles olham, saindo para fora da casa, uma nuvem muito grande. E eles observam a nuvem. E menos de uma hora aquela nuvem passa e devora toda a colheita. O que é isso, gente? O que isso significa? Bem, isso é uma praga bíblica. Existem pragas bíblicas hoje? Claro que existe. Não é? Nós estamos vendo várias pragas acontecendo, repetindo as pragas bíblicas, principalmente as 10 pragas que aconteceram no Egito. Isso está acontecendo, não é? Muitas pessoas, muitos países, aliás, muitas nações estão vivendo esse período, estão vivendo esse momento. E qual praga bíblica que nós vamos estar falando agora? Bem, eu propus estar gravando alguns vídeos com as 10 pragas bíblicas do Egito atualmente acontecendo entre as nações. E o primeiro vídeo hoje que a gente vai estar gravando vai estar falando da 8ª praga, que foi a praga dos gafanhotos. Terrível praga dos gafanhotos que tem invadido nações na terra, tem invadido nações na África, na Ásia, na América do Norte, na América do Sul, na Austrália, em todos os continentes, e colocando em risco a alimentação de milhões e milhões de pessoas, levando muitos fazendeiros à falência e ao desespero, porque depois que essa vasta nuvem de gafanhotos passam pelos seus terrenos, pelas suas plantações, não sobra nem para que eles possam comer depois. Então vamos ver esse vídeo com carinho, mostrarei para vocês alguns vídeos aqui do que está acontecendo. Eu quero que você preste bem atenção e que você entenda que, mesmo que a ciência tente explicar, há uma coisa maravilhosa que nós que cremos na palavra de Deus jamais devemos esquecer, que é o quê? Que Deus está no controle de todas as coisas e que essas pragas anunciadas, que já aconteceram no passado, estão retornando nesse período do fim. Então vamos ver esses vídeos. Durante 45 minutos, um gigantesco enxame de gafanhotos de 15 quilômetros de extensão atravessa a rodovia Nacional 7 de Madagascar. A estrada é popular entre os turistas que vêm em busca das belas paisagens. Mas hoje, quem passou por aqui observou um desastre natural que já dizimou metade das plantações da ilha. Isso pode criar danos enormes. Eles comem os pastos e também todos os arrozais e cultivos de milho que estão em período de colheita. De acordo com especialistas, existe atualmente uma centena de enxames em Madagascar, formados por cerca de 500 bilhões de gafanhotos. E eles consomem cerca de 100 mil toneladas de vegetação todos os dias. Já temos uma pequena quantidade de arroz e poucas pessoas têm mais de 10 hectares de plantações. Depois da passagem dos gafanhotos, não há mais nada para as mulheres e crianças comerem. Nem o gado tem o que pastar. Desde que os gafanhotos chegaram, não temos mais nada. Madagascar foi atingida pelo ciclone Uruna em fevereiro e as enchentes criaram um ambiente perfeito para os insetos procriarem. As autoridades tentaram matá-los, mas os enxames eram simplesmente grandes demais. As medidas tomadas não foram suficientes ao ponto que chegamos a uma invasão de gafanhotos. Em um dia, contamos 5 enxames em um trajeto de 20 quilômetros. É realmente muito grave. Toda a população malgache está sendo afetada agora.
A Índia enfrenta a pior praga de gafanhotos em quase 3 décadas e corre o risco de ver o seu setor agrícola devastado. Para já foram destruídos pelo menos 50 mil hectares de terras de cultivo e os estragos prometem não ficar por aqui. As condições meteorológicas têm contribuído para que os insetos se reproduzam mais rapidamente do que o habitual. As últimas semanas têm sido bastante difíceis para a Índia, que além da praga de gafanhotos tem visto o surto de Covid-19 no país aumentar consideravelmente, sofreu um ciclone devastador e atravessa atualmente a pior onda de calor em quase 2 décadas, com temperaturas que chegam aos 50 graus Celsius. Existem cerca de 12 milhões de pessoas nos 3 países que já estão na fase 3 ou mais, o que significa que requerem assistência humanitária para a sua sobrevivência. Portanto, o que realmente queremos fazer é evitar que esta situação se deteriore ainda mais. Especialmente agora, o que vemos é que haverá uma nova geração de gafanhotos que coincidirá com mais ou menos o período da estação de plantio, que começará em abril ou maio em alguns países. Os gafanhotos estão agora a 50 quilómetros da parte nordeste do Uganda. Os governos do Corno de África estão a realizar operações de controlo aéreo e terrestre, pulverizando com pesticidas as áreas atingidas pelos gafanhotos. No entanto, em partes da Somália, as operações de controlo são difíceis devido a problemas de segurança. A FAO está arrecadando fundos e disponibilizar especialistas e suprimentos para os países afetados, para que as atividades contra os gafanhotos possam ser aplicadas. É agora que precisamos mobilizar a assistência internacional. Pedimos 76 milhões de dólares, mas infelizmente até hoje recebemos apenas 19 milhões deste montante. Recebemos do Escritório de Coordenação Central de Resposta a Emergências alguns doadores, incluindo os recursos próprios da FAO, mas agora é hora da comunidade internacional entender que é uma questão que precisa ser tratada agora. Caso contrário, enfrentaremos uma situação de praga com altos níveis de insegurança alimentar aguda. Haverá mais de 1 milhão de pessoas que precisarão de assistência alimentar e levará anos para controlar a situação. O gafanhoto do deserto é a praga migratória mais perigosa do mundo. Um enxame destes gafanhotos pode assumir cerca de 100 hectares em apenas um dia. Do deserto estão varrendo o leste da África. 3 países, Etiópia, Quênia e Somália, estão sofrendo uma infestação sem precedentes em décadas. Os gafanhotos devoram as lavouras e ameaçam a segurança alimentar da população. Segundo a FAO, a Agência das Nações Unidas para a Alimentação, os enxames começaram a crescer sem nenhum controle no final do ano passado, quando inundações atingiram a região e criaram condições ideais para estes insetos. Os gafanhotos podem viajar até 150 quilômetros em um dia e cada inseto adulto é capaz de comer seu próprio peso em alimentos. Segundo estimativas da Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, no final de janeiro apenas uma das nuvens de gafanhotos cobriu uma área de 2.400 km². Staggering number of locusts are causing chaos in East Africa. Some experts are raising the possibility that the gigantic swarms could make their way to China if the region fails to get a handle on the outbreak. For more on this and other news.และทำการปิดกั้นถนนทุกสายในตอนนี้ครับ特多的蝗虫，哎呦，真的来了！这阿曼，这个天空布满了蝗虫，真的好可怕呀！在我的房子顶上，
ആയേക്കാം എന്തോടെ അത് സൈസ് നോക്കി എന്ത് സൈസ് നോക്കി നീ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നേ പൊന്നേ ഒരുപാട് 3Dയിൽ കാണുന്നതാണ് സംഭവം കിടു കേട്ടോ ഞാൻ ലൈഫിൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെ സീൻ കാണുന്നത് ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാ വീഡിയോ കിട്ടുന്നില്ലേ വീഡിയോ എടുക്കുക ഞാൻ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വരുന്നേറാ വന്ന് അടിക്കുന്ന അടി കണ്ടോ പിടിയില്ലേ جراد 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 شوف الجراد ايش قد شوف الجراد انتبهوا يا الله بس كيف ننزل من السيارة الحين مساعد تسند عليها والله اهم شيء المتابعين وين هذه الصفرة فيها شوف لحظة السلام عليكم شوف يا ابو خالد الجراد وصل عندنا العبدلي الله المستعان الله المستعان شوف يوم الخميس سبحان الله سبحان الله شوف الجراد لا اله الا الله يا سبحان الله يا سبحان الله لا اله Isso é praga bíblica, hein? Isso é praga bíblica, é verdade. Esse enxame gigantesco passou pela avenida principal de Las Vegas e, claro, apavorou as pessoas que vivem por lá. Vários turistas fugiram dos insetos que invadiram a via onde ficam justamente aqueles grandes hotéis e famosos cassinos da cidade. Olha como tá cheio, é um tapete de gafanhoto. Segundo especialistas, essa infestação deve durar algumas semanas em toda a região,
que deve tirar o sono da população. Las Vegas não é conhecida como a cidade do pecado? É verdade. Olha a praga Olha o Megali bíblica aí. apavorando. Só tô dizendo. Mas gafanhoto, além de destruir a plantação, aquelas coisas todas, ele faz algum mal ali? Eu me assustaria. Não, mas mesmo que não faça, você vai passear. Nuvem. Olha lá, esse aí engoliu uns 3, ó. Olha só, eu vou contar pra você, eu fiz essa pergunta justamente porque os especialistas têm a resposta, Megali. Os especialistas também dizem que esses gafanhotos são completamente inofensivos, não precisa se assustar, já que não carregam doenças e nem picam as pessoas. Era exatamente esse medo, não tem doencinha não. O Departamento Americano de Agricultura mas é desagradável. Imagina você passar as férias num lugar assim, ó. Você frita e come o gafanhoto. O Departamento Americano de Agricultura explicou que a passagem rara desses insetos pela cidade de Las Vegas se deve a um inverno e uma primavera úmidos com muitas chuvas, o que não é comum para essa época do ano nos Estados Unidos. Será que se fosse no mudanças Brasil... do clima, até isso já está acontecendo. É a abelha que desaparece, morre, é gafanhoto que aparece e aí vai que segue a Como é que é o negócio? Você frita e come? Será que se você quer ter barata... gafanhoto já é um prato, né? As pessoas estão comendo insetos na China, na Coreia. Já é uma tendência comer inseto. Bem, como vocês viram os vídeos, não é? Realmente essas coisas estão acontecendo e estão acontecendo hoje, na atualidade. Prepare seus corações e dá sua vida, seu coração a Deus, creia nele, porque os dias que nós estamos vivendo são dias finais. Até o próximo vídeo e não se esqueça de você dar o like, não esqueça de você também se inscrever no canal, isso é muito importante, e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Deus abençoe, até o próximo vídeo.